Meus irmãos, saudações em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Ministério Sandro Fontoura, através dessa plataforma de relacionamento. Aos mais de 7.000 congregados no nosso canal. Eu manifesto a minha estima, o meu carinho a todos vocês que estão congregados conosco. E mais uma vez, nesta oportunidade, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu gostaria de falar a todos vocês que o meu desejo era somente que vocês compartilhassem as mensagens ministradas dentro desta plataforma. Mas como é normal e comum, nós devemos sempre pedir que, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você pode dar o seu like, acionar o sininho, porque só assim você será notificado todas as vezes que nós por aqui colocarmos novas mensagens da palavra do Senhor. Mas o mais importante para todos nós é que você compartilhe, porque nós queremos atingir um número muito grande de pessoas, através do reino de Deus, através da palavra ministrada aos nossos corações. O tema da nossa mensagem para hoje é da pedra para a escada. Um tema bastante sugestivo, uma palavra que com certeza tocará aos nossos corações. Um grande abraço, até daqui a pouco mais, querendo Deus. Meus irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus, que está no livro do Gênesis, no capítulo de número 28, do versículo de número 11 até o versículo de número 13, que nos diz assim a palavra do Senhor. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Meus irmãos, o texto que ora acabamos de ler nos mostra o momento em que este homem chamado Jacó, aconselhado pelo seu pai e pela sua mãe, sai da sua terra, sai do convívio da sua família, sai da presença do seu irmão que agora procurava tirar a sua vida. Até este dia, Jacó tinha procurado as bênçãos que ele julgava ser de Deus para a sua vida com as suas próprias mãos. Ele negociou o direito de primogenitura do seu irmão. Diz a Bíblia que ele ofereceu um prato de lentilha, tirando proveito do momento de fome de Esaú. E a palavra de Deus nos mostra também que ele brigou com seu próprio irmão estando no ventre da sua mãe, Rebeca. E o próprio Deus falou para Rebeca para ela não se preocupar, porque dentro dela havia duas nações, e a nação maior serviria à menor. Diz a Bíblia que Jacó, apoiado pela sua mãe, enganou seu pai Isaque, fingindo ser Esaú. Diz a palavra de Deus que Jacó, ele é orientado pelo seu pai a sair da sua casa
porque um conflito familiar de proporções gigantescas havia se criado pelas suas atitudes e pelos seus comportamentos. E esse homem é orientado a procurar a casa de Labão. Isaque, seu pai, lhe orienta. Uma viagem muito longa, de praticamente 1000 quilômetros. Há quem diga que tinha 1060 quilômetros da onde Jacó estava sendo aconselhado pelo seu pai até Padan-Aram. E a Bíblia nos diz que nesta viagem longa, de estradas acidentadas, de perigos noturnos, correndo os perigos das bestas feras, naquele cair de tarde, quando o sol se põe e a noite chega, Jacó vivendo a solidão da sua alma, a palavra de Deus nos mostra que ele se deita ao chão e faz de uma pedra o seu travesseiro. Jacó, ele não tem orientadores, ele não tem conselheiros à sua volta, ele não tem amigos, ele está desprovido de recursos financeiros, porque até então Jacó está caminhando com as suas próprias pernas. O cansaço lhe vence e ele procura nesta pedra o travesseiro para poder passar ali a noite. E sem que ele imaginasse, sem que passasse pela sua mente, quando ele dorme, vem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada que é posta na terra e ligada ao céu. E ele passa a enxergar anjos que sobem e descem por essa escada. E diz a Bíblia Sagrada que quem está lá em cima dessa escada é o próprio Deus. E Deus usa aquele momento de perca, aquele momento de conflito, aquele momento de solidão, para falar com Jacó. Até aqui, Jacó lutou com as suas próprias forças, mas a partir deste momento, Deus entra para dar uma palavra ao coração daquele homem, dizendo a ele: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque, teu pai. E assim como eu fiz uma promessa para eles, esta promessa se estende e chega até você. A terra que tu está deitado, Jacó, eu darei a ti e a tua descendência. Te abençoarei sobremaneira. E Deus vai falando com Jacó. Jacó, ele está deitado no chão. Jacó está sozinho. E de repente Deus resolve mostrar essa escada. O que é interessante é que logo depois, quando Jacó vai ter um encontro com seu irmão no Val de Jaboque, logo que ele sai, e naquela noite ele luta com Deus, com o anjo do Senhor, dizendo: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Diz a palavra de Deus que ele fez uma oração, e ele falou para o Senhor que antes de passar o Jordão, ele não tinha senão na sua mão um cajado. Isso mostra que ele veio sem recurso algum, ele veio de mãos vazias. Mas agora não é ele que vai ao encontro de Deus, é Deus que vem ao encontro dele. Não é ele que cria uma escada, é o próprio Deus que cria essa escada. Não é ele que fala com Deus, agora é Deus que fala com ele. O que é interessante é que no capítulo de número 11 deste mesmo livro, tem um homem chamado Nimrod, que ele tenta construir uma torre conhecida como a Torre de Babel de pedras, para chegar até o trono de Deus, para chegar até a presença de Deus. E no esforço daquele homem,
Deus manda a confusão das línguas e destrói o plano, destrói o projeto. Porque qualquer projeto que o homem crie na terra sem um sinal do céu será um projeto falido. Diz a Bíblia que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta vem do Senhor. Deus trabalha em aliança, em parceria com o homem. Mas o que é interessante, isso me chama a atenção, é que Deus tira esse homem do travesseiro de pedra e leva ele para a escada. E Deus lhe faz uma promessa. Jacó seria transformado em Israel. Jacó teria 12 filhos que simbolizariam as 12 tribos de Israel. Jacó se tornaria o patriarca da nação de Israel. O poço de Jacó seria visitado pelo próprio Cristo quando foi se encontrar com a mulher samaritana. E diz a Bíblia Sagrada que Jacó naquele dia temeu ao Senhor, e ele mesmo abre a sua boca e diz que quão terrível era aquele lugar, que aquele lugar não seria um outro lugar senão a casa de Deus, porquanto o Senhor o visitara. Mas o Senhor visitou a Jacó no momento em que ele estava sozinho, estava no prejuízo, estava no desconforto, estava no momento em que estava distante de tudo e de todos, no meio do deserto, deitado no chão e fazendo uma pedra de travesseiro. Todos nós desejamos, e não tem nenhum de nós que não queira subir até a presença de Deus, receber as promessas de Deus e vê-las se cumprir nas nossas vidas. Se hoje Deus te convidasse e dissesse para você: suba aqui na minha escada, eu tenho algo a te mostrar que não te mostrei ainda, eu tenho algo a realizar que eu não realizei ainda, eu vou te tirar dessa situação que tu se encontra e vou te mostrar o que realmente eu tenho preparado para você. Todos nós aceitaríamos a escada de Deus, só que nenhum de nós gostaria de passar por aquilo que Jacó passou, a pedra de travesseiro, o travesseiro de pedra. Deus tem uma escada para todos nós, mas nós temos que entender que para nós chegar na escada de Deus nós temos que passar pelas pedras da vida. Observando a Bíblia ela se torna interessante porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos ver a história de muitos homens que antes de subir na escada, eles passaram pelas pedras. Exemplo de Davi. Diz a Bíblia que Davi, quando enfrentou o gigante Golias, para ele arrancar a cabeça do gigante, ele subiu em cima do gigante. Há alguém que pense que Davi ele chegou às escadarias do palácio antes de passar pelas pedras. Não, ele passou pelas pedras para depois subir na escada. O primeiro degrau que ele subiu foi o gigante. Para arrancar a cabeça do gigante, ele subiu para cima. O primeiro degrau da escada foi o gigante, ele arrancou a cabeça. Só que antes de arrancar a cabeça do gigante, Deus falou para ele: desce no ribeiro e passa pelas pedras. Pega as 5 pedras lá. Eu tenho uma escada, mas tem que passar pelas pedras. Eu tenho muitas experiências com Deus. E ninguém chega a lugar nenhum se não for visitado por algumas pedras. Já passamos por tantas coisas no ministério, perseguições, calúnias, já fomos machucados, traídos, como Paulo disse, né? Que sofrera naufrágio, açoites, passou fome,
por nudez, frio, foi traído por irmãos, por maus obreiros. Paulo chegou a dizer que passou pelos desertos, foi picado por uma cobra, por uma serpente lá na ilha de Malta, foi açoitado por um carcereiro lá em Filipos, juntamente com Silas. Sentiu no seu próprio corpo, sua própria carne, que eram as pedras da vida. Mas no momento em que ele entende que o Senhor o chamara para estar com ele, e ele sabe que ele vai partir para uma eternidade com Deus, ele fala: eu acabei a minha carreira, eu combati um bom combate e guardei a minha fé. Quer dizer, eu vou subir para a escada, mas eu passei pelas pedras. Eu acho muito interessante a Bíblia, porque a Bíblia nos mostra histórias lindas e maravilhosas de homens que chegaram na escada de Deus, mas passaram pelas pedras. No caso de Lázaro, morto de 4 dias, Marta e Maria choram desconsoladas. Jesus parece que se atrasa. Jesus não vai na hora que elas chamam. Quando Jesus chegam lá, as duas falam: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus fala para elas que Lázaro iria ressurgir, iria voltar à vida. Marta chega a dizer: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Diz a Bíblia que quando Jesus vê ela chorar, Jesus começa a chorar também. E fala: onde o puseste? E elas colocam um problema na frente dizendo: já cheira mal. Aí Jesus chega no sepulcro e lá tem uma pedra. Jesus vê que do outro lado daquela pedra tem um milagre para acontecer. Tem um morto que vai ressuscitar. Tem alguém que vai dar glória a Deus pelo grande milagre que ele irá operar. Mas Jesus fala para Marta, Maria e para os judeus que ali estavam: tire a pedra. Tem um milagre do outro lado, mas tem que passar pela pedra. Nós vivemos momentos difíceis, que é muitas pedras pelo caminho. Mas nós queremos a escada de Deus e não queremos enfrentar as pedras. Tem alguém aí do outro lado que está me ouvindo, está dizendo mais ou menos assim: pastor, só eu sei o que eu estou passando. Eu estou lutando contra mim mesmo. Eu coloquei pedras no meu caminho e não consigo chegar na escada que Deus preparou para mim. Jacó também. Quem criou o problema para ele foi ele mesmo. Mas Deus não desistiu de Jacó. O travesseiro de pedra era de Jacó, mas a escada era de Deus. Aqueles homens chegam diante de Jesus um dia, eles apanham uma mulher no ato de adultério e eles vão com pedras nas mãos para apedrejá-la. E Jesus diz: olha, quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a jogar uma pedra. E diz a Bíblia que do mais velho ao mais novo todos vão embora. E quando todos vão embora, Jesus olha para a mulher e fala: cadê os teus acusadores, mulher? Cadê o pessoal da pedra? Ela não consegue mais enxergar agora as pedras. Ela enxerga a escada diante dela. Ela enxerga quem vai levar ela até os braços de Deus. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender o plano e o propósito de Deus, porque nunca passou pelas pedras. Vive a promessa alheia. Procuram a sombra de alguém para refrigerar sua alma sem ter experiência própria. Jacó, depois daquele dia, nunca mais seria o mesmo.
Depois daquele dia ele encontraria o amor da sua vida. Depois daquele dia ele passaria a prosperar. Depois daquele dia ele seria perdoado pelo seu irmão. Depois daquele dia a sua descendência se tornaria uma grande nação. Depois daquele dia ele seria abençoado dentro de um val. Depois daquele dia ele se tornaria o homem mais próspero da terra. Depois que ele teve uma experiência pessoal com o Criador dos céus e da terra. Quando eu falo em pedra e falo em escada, eu entendo que vale a pena a gente ser perseguido. Jesus falou: bem-aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos, quando vos maldizerem, quando vos caluniarem e falarem toda sorte de mal contra vós, vocês são bem-aventurados. Nós queremos uma escada sem pedra. No reino de Deus as coisas são diferentes. No reino dos homens, você luta pelas conquistas e quando você chega lá você tem tapete, você tem aplauso, você tem elogios, você tem bajuladores, você tem pessoas que vão te dar todos os lauréis e todas as glórias humanas. No reino de Deus é diferente. Quando você está longe de tudo e de todos e ninguém pode fazer mais nada por você, quando você está deitado ao chão e o teu travesseiro é um travesseiro de pedra, o céu pode abrir na tua direção. Deus pode te unir a Ele. Eu me lembro, sabe de quem? De Estevão. Estevão, quando ele é questionado pelos religiosos acerca da sua fé, ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa falando lá de Abraão e termina pregando sobre a ressurreição de Cristo. E diz a Bíblia que o seu semblante ele é mudado e toma a forma quase que de um semblante de um anjo. Seu rosto brilha. E diz a palavra de Deus que ele levanta os olhos aos céus e fala: eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do Pai que está nos céus. Diz a palavra de Deus que naquele momento seus acusadores pegaram pedras nas mãos e começaram a apedrejá-lo. Estevão, vendo a glória de Deus, enquanto as pedras batiam no seu corpo. Quer receber a glória de Deus, mas não quer pedra? Quer subir na escada de Deus, mas não quer passar pelas pedras? Eu posso dizer que Deus tem levantado um grupo de irmãos para cuidar de nós nesse período tão negro que todos estão passando nesta terra. Estou falando de pessoas voluntárias, pessoas que amam a Deus e que pela sensibilidade do Espírito Santo nos procuram e falam: pastor, queremos lhe ajudar na obra missionária, queremos auxiliar o senhor e a sua família. Aí eu fico pensando, será que não valeu a pena eu passar por tantas pedras? Eu saí de dentro de uma clínica psiquiátrica e fui internado como um louco. Saí da clínica psiquiátrica e passei anos tentando provar que tinha tido um encontro com Jesus, porque as pessoas não criam, não acreditavam, dentro da própria igreja. As primeiras mensagens que eu preguei, eu falava para os obreiros: o que vocês acharam da minha pregação? Eles diziam para mim, alguns deles: tu grita muito, apesar que não é em vão, né? Tu saiu do hospício. Eu ia para casa chorando, triste, achando que nunca conseguiria fazer nada para Deus. Foi muita pedra. Mas hoje, sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto na escada. Deus me trouxe para a escada, me fez uma promessa e essa promessa se estendeu
a toda a minha família. Eu quero te dizer, neste dia, ainda que você esteja sozinho, ainda que você não tenha ninguém que te auxilie neste momento, você esteja desprotegido, com medo de tudo e de todos, ainda que você não tenha uma palavra de um amigo, ainda que você não tenha pessoas que te auxiliem nesse momento tão difícil que você está enfrentando, saiba que existe um Deus no céu que tem poder para te tirar da pedra para a escada. E quem estava em cima da escada era o próprio Deus, disposto a mudar a situação daquele homem. Eu quero te dizer que Deus está acima de tudo isso que você está passando. E você pode ter certeza de que a pedra e o travesseiro de Jacó eram dele, mas a escada era de Deus. Deus tem uma escada para a tua vida, mas passe pelas pedras sem murmurar. Não é momento para nós questionarmos se as coisas não estão bem, os governadores, os políticos, os presidentes das nações estão desorientados, nós nos sentimos totalmente desprotegidos. Vamos manter a paz, a serenidade, porque Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Quando você não tiver mais conforto algum nesta terra e tu tiver que deitar a tua cabeça num travesseiro de pedra, fique em paz. Deus vai abrir o céu e vai colocar uma escada na tua direção e vai falar para você: sobe para cá, porque as minhas promessas irão se cumprir. Fica com essa palavra, guarde esta palavra no teu coração. Não murmure e não questione sobre as pedras, porque para chegar na escada de Deus, tem que passar por elas. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu lar. E não esqueça, fique com Jesus, porque Ele é a melhor companhia. Até daqui uns dias mais, querendo Deus, e permaneça conosco, congregando nesta plataforma de relacionamento. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, querendo o Senhor.